Olha, nós temos falado para você aqui a respeito da Lava Jato, como fica a questão ética envolvendo advogados e tudo mais. E nós estamos, então, hoje com o nosso convidado aqui para falar a respeito. É o advogado doutor José Horácio Halfeld, que está aqui conosco, né, gentilmente. José Horácio, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Ronaldo. Obrigado. Você é presidente? Do Instituto dos Advogados de São Paulo. Do Instituto dos Advogados de São Paulo. Só queria lembrar, para a gente não fazer confusão com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma outra entidade também respeitável, como é a sua, obviamente. Claro, na verdade, até historicamente, a Ordem dos Advogados nasceu do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, eles estão comemorando 80 e poucos anos, eu vi no jornalzinho lá. 85. Então, vocês têm mais de 85 142. Quanto? 142. 140, pô, isso é mais velho que eu, então. Mas eu estou conservado, Heródoto. Horácio, uma coisa talvez seria interessante explicar para as pessoas é o seguinte: os advogados, obviamente, são chamados em todas essas situações que a gente tem mostrado, né? Que papel deve ter o advogado? O advogado está do lado do crime contra a sociedade? A sua pergunta, ela é excelente. Acho que essa, na verdade, é a grande premissa de qualquer discussão a respeito do papel do advogado nessas questões, principalmente envolvendo a Operação Lava Jato. A sociedade não pode ter a impressão de que o advogado está de costas para ela, que o advogado não exerce uma função social relevante quando defende alguém que está sendo acusado de um crime tão grave como hoje tem sido reconhecido o crime de corrupção. Porque o crime de corrupção, muito mais do que somente a questão patrimonial, ele retira a oportunidade das pessoas no investimento em saúde, em educação. Então, de fato, isso hoje a sociedade tem mostrado a gravidade do crime, a repulsa em relação às pessoas que praticaram o crime de corrupção. Mas o advogado não pode ser confundido com o corrupto. O advogado exerce um papel de defesa, de garantia, para que a pessoa seja, se for então condenada, que seja condenada nos limites da lei e em relação às garantias de um processo. Sim. Então, é muito importante, e porque a gente pega muitas vezes situações específicas, onde o advogado, infelizmente, não atua como advogado. O advogado atua ali como um partícipe do crime, ou muitas vezes como um facilitador. Evidentemente que nessa hora ele não é advogado. Ele não está atuando como advogado. Mas essa é uma exceção. A regra fundamental é que o advogado é uma garantia da sociedade. Senão nós vamos instaurar um estado de exceção. Sim. O estado de exceção é aquele onde a opinião pública, nós já de forma inicial, fazemos já um pré-julgamento da culpa... De uma forma emocional, até eu diria. Da culpa da pessoa, né? Já julgamos, já condenamos, tudo mais. E claro que o papel do advogado, muitas vezes, quando a gente nota e há flagrante, há uma situação onde a prova parece muito clara da corrupção, não é? Mas o advogado atua ali, muitas vezes, para garantir que a lei seja aplicada, né? Então, que a pessoa não seja condenada... Sem o direito à defesa. Mais do que isso, Eduardo. Mais do que isso. O que é o direito à defesa? É que ele seja condenado nos limites da lei. Sem dúvida. Que ele tenha a garantia de se defender dentro de um processo. Então, o advogado, nesse caso, ele colabora para que a justiça seja feita. O que não pode confundir é o advogado que dificulta, que se torna um empecilho proposital a que o resultado do processo chegue ao fim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que muita gente faz aí na rua. Bom, quem tem bons advogados, então não vai para a cadeia? Só vai para a cadeia quem tem maus advogados? Não, eu não acredito nisso, porque a Defensoria Pública, por exemplo, tem pessoas muito qualificadas, aliás, são pessoas concursadas para o exercício dessa importante missão. E nos locais onde não há defensoria, a Ordem dos Advogados oferece pessoas para que ninguém fique sem advogado no processo. Todo mundo tem o direito de ter um advogado? Todo mundo, não só tem o direito... Se ele não puder pagar? Se não puder pagar, o Estado, através do defensor público, atua, ou pelo convênio da OAB tem um advogado que atua. Quer dizer, não é possível ter um julgamento no país sem que ele tenha algum defensor. Não existe, tem que estar lá o defensor. Não existe essa Não importa qual é o crime que esteja sendo atribuído a ele. Não existe essa possibilidade. É bom as pessoas saberem isso aí. Não existe essa possibilidade. Agora, evidentemente que aquelas pessoas que têm mais recurso
podem contratar talvez mais de um advogado, dependendo da complexidade. Nesses casos que nós, infelizmente, estamos acompanhando no nosso país, tem muitas questões que envolvem não só a parte penal, mas a parte tributária, junto com o penal, né? A parte de direito econômico, junto com o penal. Então, o penal hoje não está mais sozinho numa defesa como essa. Ela envolve outras questões de especialidade. Por isso que nós notamos, às vezes, vários advogados atuando na defesa. Agora, né? Horácio, alguns advogados, não vou dizer nomes aqui, mas as pessoas estão acompanhando, me parece que em alguns momentos eles saem da área jurídica e passam para a área política. Né? E até por causa da visibilidade que tudo isso está dando, e nós mesmos ajudamos aqui a dar visibilidade, contribuímos para isso, parece que é um momento assim que para ele expressar, nada contra, mas para ele expressar suas opiniões políticas e faz críticas, etc. Quer dizer, aí ele sai do âmbito da advocacia e entra no âmbito da política ou essas coisas se misturam? Não, essas coisas não devem se misturar. O que acontece é que nós estamos num momento diferente do nosso país. E eu acredito, e eu sou otimista, e eu acho que esse é o momento onde o país vai ser fortalecido. Nós vamos dar um passo à frente, não um passo para trás. O fato é que, nesse momento, muitas vezes até pela exposição do cliente, pelo fato de ser, muitas vezes, um político, uma pessoa que tem grande exposição na mídia, o advogado acaba, evidentemente, tendo também ali uma função de ser um porta-voz, né, em relação ao sentimento daquela pessoa. Então, muitas vezes isso pode levar a esse discurso mais ideológico, mas é evidente que o discurso do profissional é um discurso técnico dentro de um processo, como deve ser também o do juiz. O juiz atua dentro de um processo, não fora do processo, né? Não falando para a opinião pública. Agora, na sua opinião, diante do noticiário, você acha a erosão ela estava mais do lado político? Você acha que a erosão também chegou no Poder Judiciário ou não? Na verdade, eu diria que nós estamos assim com todas as instituições em xeque. Todas? Todas. Ministério Público, todas, todo mundo? Absolutamente todas em xeque, mas não no sentido do xeque como uma ameaça a elas, mas no sentido de que há a necessidade de transparência. A sociedade quer respostas, a sociedade é contra a impunidade, a sociedade quer eficiência. E nesse ponto que o advogado tem que ser entendido, o advogado é um colaborador da justiça. Não é à toa que na Constituição Federal, no artigo 133 da Constituição Federal, é indicado o advogado como indispensável à administração da justiça. Porque se tem o promotor que acusa e o advogado que defende, nesse momento, com esse contraponto, se chega ao equilíbrio. E o juiz é o ponto elementar deste equilíbrio. E ele, então, dá uma decisão. Então, se houvesse só acusação sem a defesa, ou só a defesa sem uma boa acusação, você teria um desequilíbrio no resultado do processo. E o resultado do processo, o que é efetivamente? É combater os crimes que são taxados pela lei. Quem está gentilmente aqui conosco é o advogado doutor José Horácio Rauffeld, que é presidente do Instituto de Advogados aqui de São Paulo. Horácio, estou vendo aqui que o Instituto faz uma série de publicações também, é? Isso, exatamente. O Instituto tem uma editora e uma vez por ano nós fazemos um concurso de monografia. Esse ano de 2017 ainda está em avaliação, sobre as reformas. As reformas políticas ou não? Todas as reformas. Todas as reformas? Todas as reformas. Também no Código Penal, Código de Processo? Todas elas. O tema era aberto. Mas no ano passado o nosso tema foi sobre a delação premiada. Sei. Né? Que é um tema que está extremamente... Claro, hoje é o grande tema de discussão jurídica, né? Quais são os limites da delação, a sua revisão, a sua rescisão, a sua anulação, todos esses detalhes de uma legislação nova, né? Deixa eu fazer uma pergunta direta agora, Horácio. Você acha que pode acabar o Instituto da Delação Premiada no país ou não? Não acredito nisso. Não acredito? Na verdade, eu acho que o Instituto ele vai ser aprimorado, não é? Claro que existe toda a dificuldade de, como qualquer lei, quando se aplica inicialmente, e exatamente vem a jurisprudência e a doutrina estabelecendo alguns limites que ali o legislador não conseguiu prever, mas ele é uma realidade mundial e de fato, só se desenvolverá no Brasil. Posso ficar com o livro? Claro.
É um prazer. Muito obrigado, Eu que Horácio. agradeço, Até a viu? próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço.